Engraçado que quando o Atos me disse que eu teria que compartilhar uma palavra aqui nesse dia 28, no primeiro momento eu fiquei muito feliz, só que depois eu falei, cara, meu Deus, tem que compartilhar a palavra, que responsabilidade. Por um primeiro momento eu fiquei feliz, no segundo momento eu fiquei com muito medo, com temor. Eu tenho uma dificuldade muito grande de falar em público. Mas eu creio que o Senhor vai fazer algo aqui essa noite. Na minha fraqueza Ele se faz forte. E quando o Atos então disse para mim, eu lembro que Deus estava falando comigo há algum tempo sobre a mulher samaritana. Quem já ouviu falar da mulher samaritana aqui? Deus estava falando comigo sobre a vida daquela mulher. Obrigado, Zé. Sobre a vida daquela mulher. E eu falei, então eu vou compartilhar sobre a mulher samaritana. Eu vou falar sobre os processos que ela passou. Só que aconteceu uma situação, esses dias atrás. Eu estava de férias do meu trabalho. E eu lembro que teve um churrasco da empresa e eu acabei não indo. E nesse churrasco, depois que acabou, o Felipe veio me contar uma situação que tinha acontecido. E aquilo mexeu profundamente comigo. E Deus começou a me direcionar uma outra palavra, algo que Deus estava falando comigo, Ele começou a gerar uma outra palavra. E como se eu sentisse que Deus não queria que eu falasse daquilo nesse dia. E eu falei para Deus, Deus, então quando tiver uma oportunidade de novo, eu falo sobre a mulher samaritana. Isso aí foi num sábado. E aí no domingo, a minha sogra e meu sogro, eles me chamaram para compartilhar uma palavra lá no núcleo deles. E aí então eu falei sobre a mulher samaritana. Então eu tinha 2 palavras e Deus me deu 2 oportunidades de compartilhar as 2 coisas que Deus estava falando comigo. Engraçado, irmãos, que aquela mulher samaritana, ela mexe muito comigo. Eu vou fazer um resumo aqui do que eu falei aquele dia. A mulher samaritana, ela teve um encontro com o Senhor. Ela foi buscar água no poço. E quando ela chegou ali, Jesus estava sentado no poço. Não foi mais um dia, somente um dia de buscar água e voltar para casa. Aquele dia foi um dia de transformação na vida daquela mulher. E Jesus então começa a conversar com ela, começa a falar algumas coisas para ela, e ela dá uma resposta ao Senhor. Eles eram de povos brigados, Jesus era judeu e ela samaritana, e eles eram de povos brigados, eles não conversavam. Judeu e samaritano não se davam bem. E Jesus vai até ela e quebra isso. E ela dá uma resposta ao Senhor. Ela começa a falar com Jesus. E Jesus começa a trabalhar algumas coisas na vida dela. Começa a trabalhar o interior dela. Falando para ela, vai e busca seu marido. E ela fala, eu não tenho marido. Aí Jesus fala, você já teve 5 maridos. Esse aí que você tem nem é seu. Jesus começa a trabalhar no interior dela. E depois disso, lá no versículo de João 4, 28 e 29, fala assim, a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o seu povoado, dizendo a todos, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito na vida. Será ele o Cristo? A atitude daquela mulher, cara, foi incrível. Ela já tinha recebido Jesus, ela já tinha aceito Jesus, vamos dizer assim. Ela já tinha tido um encontro com Jesus. E a palavra diz que ela deixou a sua vasilha onde ela buscava água e voltou para o seu povoado. Ela começou a anunciar o Evangelho. Ela começou a falar de Jesus, ela começou a testemunhar aquilo que Jesus tinha feito na vida dela. Lá em João 4, 41 fala, e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher, agora cremos não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. Aquela mulher então, ela não forçou ninguém, ela voltou para o povoado dela. Eu tenho certeza que naquele povoado tinha a família dela, tinha os amigos da infância dela, tinha os amigos dela, tinha os vizinhos, talvez os 5 maridos ainda estavam vivos, eu não sei. E ela voltou para aquele lugar de onde ela saiu para anunciar o Evangelho. Ela encontrou uma cura, ela encontrou algo e ela foi anunciar que existia salvação, que existia cura, que existia jeito sim. Tem uma frase
que fala assim, ó, nós não podemos obrigar ninguém a se apaixonar por Jesus, mas podemos marcar o primeiro encontro. Aquela mulher não forçou ninguém. Não forçou ninguém, não é igual. Muitas vezes a gente vê pessoas tentando enfiar Jesus na vida de uma pessoa e a pessoa não quer. Ela fez um convite. Ela falou, venham ver, aquele que me trouxe vida novamente, aquele que eu estava morto espiritualmente e me deu vida. Venham ver. Ela fez um convite. E eles passaram a crer, não somente mais pelo que ela falava para eles. Eles passaram a crer porque realmente eles tiveram um relacionamento com Jesus e eles viram que realmente Ele era o Salvador do mundo. Aquela mulher entendeu um princípio que Jesus tinha falado. Em Lucas 19:10, Jesus fala, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que havia se perdido. E ela sabia que no povoado dela tinha muitas pessoas que estavam perdidas. E ela, como ela encontrou, ela se encontrou, ela recebeu a vida eterna. Ela teve um encontro com Jesus, ela não se limitou em ir lá e anunciar o Evangelho para aqueles que estavam perdidos. Eu lembro que quando eu me converti, Jesus ele passou pelo meu quarto um dia. Eu estava numa situação, estava com um quadro depressivo já fazia 2 anos. E durante esses 2 anos minha vida era muito triste. Eu lembro que eu trabalhava e ficava em casa. Trabalhava e ia para casa. Durante 2 anos da minha vida foi assim, cara. Eu lembro que um certo dia, Jesus ele passou pelo meu quarto. E uma pessoa muito usada por Deus, eu estava conversando com ela no WhatsApp, falando que eu queria que, se Deus existisse, que Ele me matasse. Que eu não queria mais viver, que eu achava que não tinha mais jeito. E ela falou assim para mim, ó, cara, procura alguma coisa na internet, algum pastor, para você, sei lá, se motivar. E aí eu lembro que eu falei, cara, eu nem gosto de pastor. Na época eu não tinha aceito Jesus ainda. Só que aí eu aceitei o conselho daquela pessoa e eu fui pesquisar alguma coisa na internet sobre algum pastor, alguma coisa para me dar um ânimo ali por algum momento. E aí eu lembro que então eu achei uma pregação do pastor Lucinho Barreto. Não sei se alguém aqui já ouviu falar dele. E eu lembro que então, a partir daquela noite, a minha vida foi transformada. Jesus usou a vida daquela menina para falar comigo, para mim ir provavelmente até Jesus, talvez era isso que estava no coração dela. E eu tive encontro com o Senhor naquela noite. Eu não fui para a igreja de imediato, eu demorei em média 6 meses para procurar uma igreja. Eu lembro que quando eu me converti, eu jejuava, eu orava, eu lia a Bíblia tudo sozinho, que eu achava que eu não precisava de igreja, que eu podia ficar no meu quarto, só eu e Jesus e já era. Foi uma fase muito importante na minha vida. Só que Jesus, então, ele passou pela minha vida, usando a vida daquela menina. E depois, um tempo que eu me converti, que eu aceitei Jesus, que eu vim para a igreja, eu lembro que a Ellen Forte, ela tinha uma lista de oração, de pessoas que ela orava. E ela orava por mim já fazia mais de 2 anos. Jesus, então, cara, ele quer nos usar, assim como Ele usou a vida daquela mulher, para ir voltar ao povoado dela, de onde ela tinha saído, para anunciar o Evangelho, para trazer as pessoas até Ele. Jesus quer nos usar. Pedro entendeu isso. Lá em Atos 2, depois de Atos 1, quando Jesus voltou aos céus, em Atos 2 fala que eles estavam todos reunidos esperando pela vinda do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio, línguas como de fogo surgiram e tudo mais, que a gente conhece a história. A Bíblia fala que as pessoas que estavam fora da casa começaram a zoar, começaram a falar, esses caras aí tá bêbado, olha lá, parece louco. Os caras começaram a zoar ele. O que Pedro fez? Pedro sabia do princípio, que ele precisava, que Jesus veio para salvar e buscar aqueles que haviam se perdido. Só que Jesus, ele já tinha voltado para o céu. Só que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus habitava neles. E eles precisavam continuar, porque ainda muitos estavam perdidos. Assim como hoje em dia, muitos ainda estão perdidos. Nós estamos sentados aqui, mas quantas pessoas estão lá fora perdidas? Quantos familiares nossos estão cada dia mais perto do inferno? Quantas pessoas estão cada dia se perdendo, morrendo espiritualmente? Mas nós estamos aqui. Pedro, ele poderia ter continuado dentro da casa, mas ele decidiu sair. E quando ele saiu, ele começou a pregar. E na pregação dele, 3.000 pessoas aceitaram Jesus naquele dia. 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Porque ele sabia que Jesus veio para buscar e salvar aquele que havia se perdido. Lá em João 13:34 fala: por isso,
Agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. De primeiro momento, Jesus fala: ame ao seu próximo como a você mesmo. Depois, Jesus fala: amem uns aos outros como eu vos amei. E tem uma frase que fala assim, ó: ame seu próximo como Jesus amaria o seu próximo. E como Jesus amou o seu próximo? Se entregando numa cruz. Jesus amou tanto, mas tanto essa humanidade, amou tanto cada um de nós, amou tanto aqueles que estavam perdidos, que ele se entregou numa cruz, ele morreu. A Bíblia fala que não existe amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus deu a vida por todos os amigos, por toda a família dele. E se nós estamos aqui essa noite é porque um dia ele se entregou naquela cruz. Só que a gente vem para a igreja e a gente esquece quem está lá fora. Lá em Lucas 15:4 fala: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acha que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? Jesus então nos diz que se um homem que tem 100 ovelhas e uma dessas ovelhas se perdeu, o pastor sai e vai buscar a 100ª que está perdida. O que eu entendo aqui, irmãos, é que tem hora, é muito legal estar aqui no meio de um monte de crente, um monte de evangélico, é muito legal. A gente sai todo final de semana, se diverte. Mas tem momentos da nossa vida que nós temos que deixar tudo isso aqui e buscar os que estão perdidos lá fora. Lucas 15:7, continuando o texto, fala que da mesma forma, há mais alegria no céu por causa de um pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. A alegria no céu, quando uma pessoa que está lá fora entra por aquela porta. A alegria no céu, quando uma pessoa encontra Jesus. E sabe quem que são os Jesus? Sabe quem que vai representar Jesus nessa geração? Somos nós, cara. O Espírito de Jesus, o Espírito Santo já habita em nós. Então quando nós passarmos por alguém, não é mais a gente passando, é Jesus passando através de nós. Quem puder, abra sua Bíblia comigo, lá em João 11, versículo 1. Fala assim, ó: certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramou bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem o Senhor ama está doente. Na versão NVT fala assim, as duas irmãs, versículo 3. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Continuando, João 11, versículo 6, fala assim, ó: ao saber que ele estava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos voltar outra vez para a Judeia. Eles lhe disseram: Mestre, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e mesmo assim queres voltar para lá? No versículo 3 fala que as irmãs de Lázaro então mandaram um recado a Jesus, falando: Jesus, aquele a quem o Senhor ama está doente, aquele quem o seu amigo está doente. E quantas vezes nós, irmãos, nós ouvimos dizer que aqueles nossos amigos que ficaram para trás, aqueles nossos amigos que estão lá no mundo perdido, aqueles nossos amigos que eram nossos parça, que corriam com a gente, estão perdidos. Alguém nos fala assim: ah, você está sabendo que fulano foi preso? Você está sabendo que fulano está cada dia mais perdido, mais afundado nas drogas? Nós ouvimos, nós já sabemos quem são as pessoas que estão perdidas e que Jesus já gerou no nosso coração uma vontade, um sentimento de querer ir lá buscá-los. Eu tenho certeza que muitos aqui essa noite sabem de pessoas que estão perdidas lá fora e que precisam de Jesus, estão doentes espiritualmente. Lázaro estava doente de verdade, mas eu estou falando de algo espiritual. Nós sabemos dos nossos amigos que estão doentes lá fora e nós não fazemos nada. Só que Jesus, ele fala, no versículo 3 fala: ao saber que ele estava doente, permaneceu ainda 2 dias no mesmo lugar. Segundo um negócio que eu pesquisei,
diz que onde Jesus estava, perto do Jordão, até onde Lázaro estava, tinha uma distância de, em média, 40 quilômetros. Jesus, ele poderia ter falado assim, cara, não, já vamos voltar lá então, vamos já curar Lázaro, já vamos fazer o milagre, pronto. Só que Jesus, ele ficou 2 dias ainda naquele lugar. Certos momentos da nossa vida, cara, a gente vai querer ganhar o mundo, sim. Só que nós também precisamos estar curados. Não adianta a gente querer, se a gente tem problema com droga, não adianta a gente querer ir lá evangelizar numa biqueira, porque é capaz a gente ficar. Então nós precisamos estar revestidos, assim como os discípulos esperaram pelo revestimento do céu, e depois eles começaram a pregar e anunciar o evangelho. Nós precisamos estar preparados para ir lá fora, porque provavelmente o diabo ele vai ficar louco com a gente. Ele vai querer nos tragar novamente, ele vai querer nos devorar. Então nós precisamos estar fortalecidos. Então Jesus fala, a Bíblia fala que Jesus disse que ele ficaria ainda mais 2 dias naquele lugar. Ele sabia que as pessoas na Judéia estavam procurando ele para matar ele, para apedrejar ele. E ele permaneceu ali, ele sabia o tempo de voltar. Então nós precisamos saber o tempo de ir lá para fora. Só que muitos de nós aceitamos Jesus, recebemos o nosso milagre, recebemos nossa bênção, nós temos uma vida transformada, e a gente pega Jesus e guarda dentro de uma caixinha. Nós não queremos dividir ele com ninguém. Jesus então ele diz, no versículo 7, vamos outra vez para a Judéia, vamos voltar para lá. Jesus estava em outro ambiente, nós estamos em outro ambiente, nós já saímos de lá, só que tem hora que nós precisamos voltar lá. Existe uma história que eu li esses dias que tinha 2 amigos que eles estavam caminhando por uma floresta. E de repente eles avistaram um urso. E o urso começou a vir em direção deles. Um deles pegou e subiu em cima de uma árvore. E o outro ficou lá embaixo. Aquele que estava lá embaixo, assustado, ele se deitou no chão, fingindo que estava morrendo. Ou estava morto, né? Por isso achar que ele estava morto. Se deitou no chão. E aí o urso veio perto dele e começou a cheirar o corpo dele. E começou a cheirar a orelha e o ouvido dele. O urso então, achando que ele estava morto, foi embora. O outro amigo então desceu da árvore e falou assim, nossa cara, que engraçado, ufa, né? A gente não morreu e tal. O outro amigo que desceu da árvore disse então para ele, nossa, que engraçado, lá de cima parecia que o urso estava falando alguma coisa no seu ouvido. Ele falou assim, realmente, o urso me falou para mim tomar cuidado, que aqueles amigos que encontram algo para se salvar e nos deixam aqui, perdidos. Quantas vezes nós já encontramos algo para nos salvar? Nós já encontramos Jesus, que é o nosso Salvador, só que a gente olha lá para baixo e vê muitos ainda que estão perdidos. E Satanás e seus demônios estão cada vez mais perto deles, querendo tragar eles, querendo devorar eles, querendo destruir a vida deles. E nós estamos aqui de boa, nós já temos a salvação. Não, cara, a gente precisa ir lá. A gente precisa descer dessa árvore. Jesus vai com a gente, cara. Nós precisamos ir lá para fora sim, nós precisamos anunciar o evangelho sim. Cara, eles estão esperando pela gente. Tem pessoas que estão sentadas na frente de uma televisão agora, esperando alguém falar de Jesus para ela. As pessoas estão perdidas, cara. E nós que encontramos algo que nos leva à eternidade, nós encontramos o nosso Senhor. Nós precisamos ir lá falar, cara, existe jeito sim. Quantas pessoas não estão em quadro depressivo, querendo cada dia mais morrer? Quantas pessoas estão na prostituição achando que estão felizes e não estão? Esses dias atrás eu estava na casa do Viana, ele não está aqui hoje. Mas eu lembro que o vô dele estava ali. E a gente estava conversando sobre a Bíblia. E o vô dele falando das experiências dele e algumas coisas que ele tinha vivido com Deus. E aquilo me deixou muito feliz, cara. De ver o vô dele ali, já aceitou Jesus. Aquilo me deixou muito feliz, cara. De ver aquele senhor falando a palavra com o neto dele. Só que quando eu cheguei em casa, eu entrei em crise. Porque eu lembrei que meu avô já tinha falecido. E eu e meu avô era muito amigo, cara. Eu e meu avô, a gente era muito próximo.
Só que quando ele morreu, eu ainda não tinha aceito Jesus, eu nem conhecia Jesus, cara. E eu fiquei muito mal, cara, porque não tinha mais jeito de eu falar de Jesus pro meu avô. Não tinha mais jeito. Só que tem pessoas que ainda tem jeito de eu falar de Jesus. Tem jeito de eu fazer algo. E eu vou ficar esperando o quê? O dia do velório deles, para falar, nossa, eu podia ter falado. Sabe o que falta um pouco, irmãos? Falta um pouco de vergonha na cara da gente, que já aceitou Jesus e não está nem preocupado com aqueles que estão perdidos. Tem gente que não ora nem pelos pais. Nós precisamos fazer alguma coisa, cara, porque nós estaremos no dia do juízo final. A Bíblia fala que os salvos serão julgados, mas não serão condenados. Mas em Apocalipse 20:15 fala, e quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vocês têm noção disso, cara? Aquele que não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqueles que não receberam a salvação, claro, vai ter todo o julgamento. Mas, cara, imagina as pessoas que a gente ama, imagina a nossa classe, imagina os nossos vizinhos, nossos amigos, indo para o lago de fogo eterno, cara. Imagina, a gente vê aqueles amigos que a gente amava tanto, só que a gente não fez nada para os salvar. Imagina eles no dia do juízo final, sendo condenados. E o que a gente fez? A gente ficou aqui sentado, sem fazer nada. Eu lembro que teve uma situação na minha vida, perto de 2014, antes de eu me converter, que eu cheguei na minha empresa, eu estava de férias, e o meu coordenador na época, ele falou para mim que eu ia passar 40 dias de manhã, que eu ia cobrir as férias de 2 líderes da manhã, e que eu ia passar um período nesse horário aí diurno. Eu lembro que quando eu cheguei, eu senti muita dificuldade, porque o pessoal, a turma, ela me aceitava muito. É como se fosse professor substituto. E tinha algumas pessoas que me apoiavam. Enquanto eu estava ali, me ajudaram pra caramba. Eu lembro que teve uma vez que eu estava lá na firma, e o Vinícius, o boy, ele estava lá, ele era menor aprendiz. E tinha um serviço que todo dia que ele chegava, ele fazia esse trabalho. Ele ia no computador lá, lançava algumas coisas no sistema. E aí eu lembro que teve um dia que ele chegou, eu entreguei os papéis para ele fazer o trampo lá no computador lá. E aí passou uns 2, 3 minutos, ele voltou e falou assim, Wesley, tem como você me explicar de novo como que faz? Porque eu esqueci. Aí eu falei assim, ô louco, mas você faz isso aí todo dia. Ele estava fazendo isso aí já há muitos dias. Eu falei, não, beleza, né? Então eu vou lá ensinar ele. Aí eu fui lá no computador, abri o computador e tal, expliquei para ele e tal. Eu perguntei, e aí, você entendeu? Quando eu olhei para trás, ele estava chorando. Aí eu não entendi nada, né? Aí eu falei, o que está acontecendo, filho? E aí ele começou a falar de várias coisas que estavam acontecendo na vida dele. O pai dele tinha morrido fazia pouco tempo. O irmão dele tinha sofrido um acidente, tinha perdido a perna. A vida dele estava muito ruim. E ele precisava ser mandado embora da empresa e ser contratado como efetivo na época. E eu fui na diretoria da empresa, na liderança da empresa e falei, cara, eu vou fazer alguma coisa. E eu não tinha muita amizade com Deus naquela época. Eu não era muito amigo de Deus. Só que eu falei um negócio. Eu falei, eu vou correr com esse menino. Eu falei para Deus isso. Falei, Deus, eu vou correr com esse menino. E aí passou todo o processo da minha conversão. Eu aceitei Jesus. Eu vim para a igreja. E teve um certo culto que Deus começou a me incomodar. Que eu precisava lá e voltar e salvar ele. E chamar ele. Mostrar para ele que existia salvação. Que toda aquela situação só ia ser resolvida com Jesus. E no começo foi muito difícil, eu orava, eu jejuava. E aí eu lembro que teve um dia que ele decidiu vir na igreja comigo, e depois disso, está aí até hoje. 4 meses depois que eu batizei, ele se batizou também. E eu lembro que foi muito doloroso, só que nós precisamos sentir essas dores.
A gente precisa sentir a dor que Jesus sofreu. A gente precisa sentir o que Jesus sentiu. Continuando o texto aqui de João 11. No versículo 32 fala: ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A situação já estava pior do que eles imaginavam. Lázaro estava doente, só que quando Jesus chegou, Lázaro já tinha morrido. Ao vê-la chorando, e também os judeus que a acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e abalado, perguntou: onde o colocaram? Responderam: Senhor, venha e veja. João 11:35. Jesus chorou. Repetindo, Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Jesus, ele chorou, cara. O amor que ele sentia por Lázaro era tão grande que ele chorou, cara. Ele ficou comovido. Seu espírito ficou abalado. Nós precisamos então, cara, saber que os nossos amigos lá fora estão morrendo todos os dias. E o que nós temos feito? Nós precisamos então sentir essas dores que Jesus diz lá em Gálatas 4:19 fala: meus queridos filhos, estou sofrendo por vocês como uma mulher que tem dores de parto, e continuarei sofrendo até que Cristo seja gerado em vocês. Cara, esse versículo muda a minha vida. Esse versículo é o versículo da minha vida. Nós precisamos então gerar Jesus nas pessoas que estão lá fora. Nós precisamos fazer algo pelas pessoas. E como nós fazemos? Orando, jejuando, indo atrás, amando como Jesus amou. João 11:35 fala: saberão que vocês são meus discípulos se vocês demonstrarem amor uns pelos outros. Você não consegue abrir sua boca para falar de Jesus? Demonstra amor, porque eles vão saber que vocês são discípulos de Jesus se vocês demonstrarem amor. Tem uma frase do Spurgeon que fala: os que ganham almas precisam ser primeiramente aqueles que choram por elas. Cara, nós precisamos chorar por aqueles que estão perdidos. Nós precisamos fechar a porta do nosso quarto e, claro, Deus vai nos honrar, Deus vai nos abençoar, mas nós precisamos entrar ali também e chorar por aqueles que estão perdidos, cara. Senão tudo isso aqui é em vão, se ninguém evangelizar, se ninguém falar de Jesus para as pessoas, daqui a pouco acaba. E não foi isso que Jesus ensinou, cara. Ele ensinou a gente ir e pregar o evangelho, fazer discípulos. Tem uma música do Isaac Santos que fala: a dor de Jesus é a mesma que a minha. As lágrimas que ele derrama, eu também quero chorar. E no refrão dessa música ele fala: dai-me almas ou tire a minha. Imagina o coração desse cara ao cantar essa música. Imagina o desespero que ele não tem em querer salvar pessoas que estão perdidas. Só que nós precisamos às vezes ter um choque de realidade e saber que pode ser que nosso pai, nossa mãe, nossos amigos, nossos irmãos vão para o inferno. E nós não nos posicionamos para fazer nada. Nós precisamos sentir essas dores que Jesus sentiu. Jesus chorou de verdade. Jesus morreu de verdade. Jesus foi crucificado de verdade. Ele poderia ter saído daquela cruz, mas não, ele foi até o fim para nos salvar e fazer com que essa salvação chegue até aqueles que ainda estão perdidos. Eu lembro que teve uma outra situação na minha vida em que eu já estava alguns dias na igreja, e eu vi um menino, e teve um culto que Deus me incomodou demais, para falar de Jesus para aquele menino. Eu falei: Jesus, mas ele já está na igreja, então eu não preciso falar nada. E aquilo ficou me incomodando, e eu não tinha amizade com ele. E aí eu lembro que, em uma situação, eu vi ele perto de um outro amigo meu, na época. Aí eu fui perguntar para esse outro amigo, falou: quem que é esse moleque tal? Aí falou tal. Aí eu falei assim para ele: passa o número dele para mim, que eu vou trocar uma ideia com ele, Deus me incomodou tal. E aí ele falou assim: não, cara, eu não vou passar não, porque ele é louco. Eu não vou passar porque, tipo, ele briga, ele xinga tudo, não sei o quê. Eu falei assim: não, tá, né, então não vai passar, beleza. Só que aquilo continuou me incomodando. Aí o que eu fiz? Eu já sabia o nome dele, fui no Face, procurei pelo nome dele, adicionei ele e eu comecei a conversar com ele, cara. Quem não sabe, esse menino é o Alan. E aí eu lembro que eu entrei, eu falei para Jesus que eu queria ganhar ele para Jesus. Eu queria
Eu via que a vida dele também estava destruída, eu via que a vida dele estava toda arrebentada, e eu falei assim, não, cara, eu vou fazer algo por esse menino. E eu orava, jejuava, não via resultado nenhum. E em várias situações que aconteceram, eu lembro de uma, que eu estava indo para casa, só que eu decidi ligar para ele, que ele não tinha vindo no culto. E eu liguei para ele e falei assim, ô filho, onde você está? Aí ele falou, mano, me perdoa, não sei o que. O que aconteceu? Não, porque eu não fui no culto. Eu falei, você não foi no culto. Aí ele pegou e falou assim, não, porque eu saí, eu vim numa festa, eu bebi, briguei, não sei o que, tal, não sei o que. Eu falei, mano, onde você está? Aí ele falou assim, tô aqui perto da FECIB, sei lá. Eu falei, tô indo aí. Ele falou, não precisa, não sei o que. Eu falei, não, eu tô indo aí, cara. Eu fui lá, busquei ele, e ele entrou no carro. Aí eu falei pra ele, no momento, na verdade, não falei nada. Ele tava chorando. Aí chegando perto da casa dele, eu falei, mano, o que você arrumou? Mano, não sei o que, tal. E naquele dia, depois eu parei em frente da casa dele, a gente ficou conversando mais de 1 hora. E aí eu lembro que ele prometeu algo pra Jesus naquela noite, que aquilo nunca mais ia acontecer. E nunca mais aconteceu. Depois de um tempo ele aceitou Jesus, ele foi batizado e está aí, até hoje. Tem uma frase que fala assim, antes que o sol se ponha, pense em algum ato que leve uma pessoa a se converter e execute-o com todas as suas forças. Pense em alguma coisa que você pode fazer por alguém, cara, que leve aquela pessoa a se converter. E execute-o com todas as suas forças. O que você pode fazer pela sua mãe, que não está em Cristo ainda? O que você pode fazer pelo seu pai? O que você pode fazer pelos seus irmãos, pelos seus amigos? O que você pode fazer por eles? O que você puder fazer, faça com todas as suas forças, cara. Jesus veio para buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. Só que nesse processo de dor que nós sentimos, que nós entramos, que nós jejuamos, nós oramos, nós vamos atrás, às vezes não vendo o resultado, a gente tem vontade de desistir. E é o que acontece muito. A gente vai até algumas pessoas, a gente encontra, sabe de algumas pessoas que estão perdidas, e a gente começa a ver, não sei o que, eu não vou pagar o preço por essa pessoa, eu não vou querer fazer nada por ela, não vou querer jejuar, não vou querer orar, não. Deixa ela perdida mesmo. Nós temos uma célula lá no trabalho. Vai fazer 3 anos que a gente tem essa célula. E é cheia de altos e baixos. Tem vezes que parece que está todo mundo se convertendo, está todo mundo aceitando Jesus. Tem vezes que parece que desmorona tudo, parece que não está acontecendo nada. E nessa situação do churrasco, um menino chegou até o Felipe e falou para ele que ele não queria mais ir na célula, ele estava revoltado com Deus. E que ele preferia ir para o inferno com gente legal do que para o céu com um monte de crente chato. Vocês têm noção disso? Ele preferia ir para o inferno com gente legal do que para o céu com um monte de crente chato. Cara, e aquilo, eu estava em casa, o Felipe me mandou mensagem falando o que tinha acontecido. Eu fiquei muito mal. E eu comecei a falar para Jesus, falei, Jesus, eu não quero mais saber dessa célula. Eu não vou mais orar por ninguém, eu não vejo resultado nisso. As pessoas eles querem estar perdidos, eles não querem aceitar Jesus. Só que aí Deus falou comigo, falou, cara, você não crê que eu posso fazer nada? E eu falei, eu creio. E aí veio aquele versículo de 2 Timóteo 1:12, no meu coração, que fala assim, é por isso que eu sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, porque eu sei em quem eu creio. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Cara, eu já tive vários sonhos, pessoas confirmaram que a Sofarma vai ser do Senhor, a minha empresa vai ser do Senhor, e eu vou desistir? As almas daquele lugar estão perdidas, e eu sou um representante de Jesus, os meninos que estão lá são representantes de Jesus, e nós vamos desistir daquelas pessoas? Não, cara, eu sei em quem eu creio, e é por isso que eu sofro essas dores, é por isso que eu me derramo em lágrimas por aquelas pessoas. Eu confio no Senhor, eu confio em Jesus, e eu sei o que Ele vai fazer naquele lugar. Eu não fui colocado ali à toa. Você não foi colocado, você não nasceu da sua mãe e do seu pai à toa. Você não tem os amigos que você tem à toa, cara. Uma vez, uma palestra de evangelismo, William Bolt, não sei se vocês já ouviram falar, ele fala assim, se eu pudesse, mandaria que vocês passassem pelo menos 2 semanas no inferno, para vocês sentirem a dor que aqueles que vão para lá vão sentir. Imagina, cara, passar 2 semanas no inferno. Agora imagina passar uma eternidade no inferno. A gente chegar no céu e não ver aqueles amigos que a gente amava tanto.
a gente não vê nossos familiares. Vocês conseguem dormir em paz com isso? Vocês conseguem sair daqui do mesmo jeito? Cara, eu não consigo. Na verdade, isso tem movido minha vida. Desde quando eu me converti, eu sempre falei para Jesus que eu queria. Desde quando, na verdade, eu encontrei aquele versículo de Gálatas 4,19, eu disse para Jesus, Jesus, eu quero chorar pelas pessoas, eu quero sentir a dor que o Senhor sentiu, até que Cristo seja gerado nas pessoas. Eu não gosto muito desse lance de estar aqui à frente, eu gosto muito dos bastidores, eu gosto de ministrar na vida das pessoas, e quando as pessoas não estão vendo, eu gosto disso, cara. E é isso que é o meu chamado, é para isso que eu sinto que o Senhor me chamou. Cara, só que imagina aqueles nossos amigos se perdendo. Eu e os meninos, o Alisson, o Jonathan, o resto não está aqui. O Vinícius Sagradinho. A gente montou um grupo que chama A Dor de Jesus. E esse grupo, cada um tem uma lista de pessoas que eles sentem no coração deles, que é a responsabilidade deles ir lá e falar de Jesus para eles. Eles sentem no coração deles que é a responsabilidade deles mostrar o amor de Jesus. Jesus incomoda eles para que ore, para que jejue por essas pessoas. E a gente montou esse grupo. E cada semana a gente vai orar por um dessas listas, cara. E nós vamos ver grandes resultados nisso. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé para a gente orar para encerrar. Cara, nós precisamos sentir essa dor. A dor que Jesus sentiu, nós precisamos sentir. Nós precisamos ir atrás daqueles que estão perdidos. Nós estamos aqui e é muito legal estar aqui. Só que mais legal ainda vai ser quando a gente chegar aqui nos jovens e todas essas cadeiras estiverem lotadas. Vai ser mais legal ainda quando a gente chegar aqui e a galeria estiver lotada. De jovens que estavam perdidos, mas o Senhor encontrou e usou a sua vida para os encontrar. Que a gente venha sentir essa dor. A dor que Jesus sentiu, cara. Por aqueles que estavam perdidos. Jesus veio para buscar e salvar os que estavam perdidos. É nossa responsabilidade ir até lá. E falar desse amor. Esse amor violento que nos tomou. Esse amor violento que nos encontrou, cara. Amém. Deus, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença aqui, Pai. Pai, que cada um aqui, Senhor, veja a responsabilidade que tem de buscar e salvar aqueles que ainda estão perdidos, Senhor. Que a gente possa sentir essas dores, Senhor, em oração, em jejum. Que a gente possa ir atrás daqueles que estão perdidos. Ah, mas vai acabar a gasolina do meu carro. Cara, Deus te dá outro carro se Ele quiser, mas vai atrás. Ah, mas eu estou cansado. Beleza, deixa seu amigo ir para o inferno. E é capaz que até pela sua atitude é capaz de ser aí também. Jesus, vem sobre nós. Gera em nós uma paixão por aqueles que estão perdidos, Senhor. Gera em nós, Senhor, um sentimento como o Senhor teve, Pai, por aqueles que estavam longe de Ti, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, Pai, que a gente possa chorar por aqueles que estão perdidos, que a gente possa chorar por aqueles que ainda não Te encontraram, Jesus. Nós te amamos, Espírito Santo, nós te amamos e nós não queremos guardar isso somente para nós, Senhor, mas nós queremos levar essa salvação até o nosso povoado, levar essa salvação até aqueles, Senhor, que um dia talvez até estavam aqui, mas se perderam novamente. Que eles possam, Senhor, através da nossa vida ter um encontro verdadeiro contigo, Espírito Santo. Que quando a gente chegar no nosso quarto, quando a gente entrar no nosso quarto, a gente possa chorar. Que nessa noite a gente chore por aqueles que estão distantes. Também quero chorar pelo que te causa dor. Me dá seu coração, eu quero me importar com o sofrimento alheio. Quero olhar com os teus olhos, É isso que nós queremos, Senhor. ver o que
te causa dor. Olhar com os seus olhos, Senhor. Quero chorar com os que choram. Quero olhar com os teus olhos. Senhor, que a gente não vem olhar, Te causa dor. mas somente em querer ser abençoado, Senhor. Com os que choram. Mas sentir a sua dor, Senhor. Dor de Jesus é a mesma dor que a minha. As lágrimas que Ele derrama, eu também quero chorar. Dor de Jesus é a mesma dor que a minha. As lágrimas que Ele derrama, eu também quero chorar. Que esse amor do Senhor venha ganhar forma em nós, Senhor. Que esse amor violento seu, Pai, seja verdade em nós, Senhor. Que a gente venha amar intensamente aqueles que estão perdidos. Que a gente venha amar intensamente, Senhor, aqueles que estão distantes, Senhor. Gera em nós, Senhor, essa dor, Pai. Essa dor, Senhor. Que a gente venha chorar as suas lágrimas, Jesus. Que a gente venha sentir, Senhor, uma paixão ainda maior, Senhor, para aqueles que estão perdidos, Senhor.